Bem-vindos a mais um Conexão Faria Lima, programa com as últimas notícias do mundo da economia e da política, uma parceria entre o Spotnix e o Modal Mais, o banco digital dos investidores. Eu sou Ronaldo Guimarães, sócio do Modal, e tenho aqui ao meu lado nossos ilustres convidados. Hermano Barbosa, do renomado escritório de advocacia BMA, Sérgio Zanini, sócio e portfólio manager da Sagmo Capital, e Luiz Afonso Lima, economista-chefe da Mafre Investimentos. No programa de hoje, o papo é direto. O que o mercado financeiro tem achado de Jair Bolsonaro como presidente da República? Para começar, uma pergunta um pouco mais subjetiva. Vocês acreditam que Bolsonaro tinha uma noção realista do cenário que encontraria nos primeiros 100 dias de governo? Luiz. Bom, eu acho que houve uma superestimação das possibilidades, né? O mercado realmente ficou bastante otimista, e o que a gente observou na prática é que o governo tinha, sim, um inimigo externo comum, mas faltavam algumas propostas concretas, né? Faltavam, além da reforma da Previdência, propostas para educação, né? Política externa, faltavam alguns assuntos importantes. A sorte, talvez, do governo é que a oposição, ela se sente agora, nesse momento, ela se está, nesse momento, bastante desarticulada, né? Isso dá um fôlego maior para o governo. Então, talvez, sim, tenhamos, sim, exagerado no otimismo, mas a gente ainda tem um pouco de tempo, né, por conta da desarticulação da oposição contra o governo. Zanini. Olha, eu acho que o Bolsonaro, né, e o time Bolsonaro, né, no projeto eleitoral deles, eles foram surpresos com a vitória, tanto no primeiro turno, né, e depois a chegada até a presidência da República, e talvez em função da presença e vamos dizer, da importância das mídias sociais, como foi usado isso, né, e o apoio que ele teve nas mídias, talvez deu uma impressão pro próprio presidente de que a opinião pública seria o suficiente para ele conseguir já logo de cara ir aprovando aprovando os projetos que são tão importantes e necessários, coisa que hoje a gente vê que não é bem assim, né? Então, eu concordo que a oposição está desarticulada, isso de certa forma ajuda, mas eu diria que existem alguns problemas aí. Na verdade, falta entender direito qual que é a oposição hoje, né? Se essa oposição vem de dentro do próprio partido do presidente, né, que muitas vezes parece que vem, ou do próprio Centrão, né, que acaba fazendo um esforço vamos dizer, de negociar com o governo de uma maneira mais dura do que a própria oposição. A oposição não tem voz hoje no país, né? A realidade é essa. Eu acho que a oposição ficou fragilizada, mas talvez o governo e o próprio presidente Bolsonaro tenham achado que seria mais fácil, né, lidar com o Congresso, com o próprio Centrão, ou que o Centrão não viesse a ter tanto poder em função do resultado das eleições, né? O panorama político brasileiro mudou. Interessante. E é interessante notar também, a gente não pode perder de vista como o tamanho da reformulação que aconteceu dentro do próprio Congresso Nacional, o que dificulta também um pouco as previsões, né, sobre o que seriam esses primeiros momentos. O que a gente tem visto dentro das duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, as coisas ainda estão muito paradas, né? A gente ainda não teve chance de ver o teste nesses 100 primeiros dias de governo, de como, nas matérias mais polêmicas, o governo e como ele vai conseguir traduzir esse apoio popular que ele conseguiu regimentar em força política, em temas importantes e polêmicos como a gente tem pela frente. Então, acho que até dando sequência, né, à primeira pergunta, acho que o impacto dessa demora na aprovação das reformas e toda a confusão que a gente tem visto, principalmente no tema mais político, tem tido um impacto relevante, principalmente nas expectativas de crescimento que o mercado, a princípio, previa no início do ano. A gente viu até que logo no início do governo, expectativas bastante otimistas de crescimento, talvez até próximos de 4% por ano de 2019, e eles vêm sendo, assim, consistentemente revisadas para baixo. Na média, a gente provavelmente já está saindo de um crescimento esperado de 2,5% para esse ano, para algo próximo de 1,5%,
casas, inclusive, importantes já dão conta de um crescimento do PIB próximo de 1% esse ano. Inclusive, a gente já tem algumas indicações de que o PIB do primeiro trimestre pode ser, inclusive, negativo. Então, eu queria saber de vocês, assim, como é que está a cabeça de vocês para o crescimento do Brasil esse ano e se realmente esse imbróglio político tem cobrado um preço bastante importante no tocante às expectativas de crescimento do Brasil. Certo. Parece que sim, houve um excesso de otimismo do mercado no final do ano passado e começo deste ano, com a vitória do presidente Bolsonaro, né? Isso era realmente um pouco irreal por conta da experiência passada em governos anteriores que tiveram muita dificuldade de aprovar pautas parciais de reforma da Previdência. Então, era evidente que essa frustração com o crescimento acontecesse. E não é só crescimento, né? A questão de inflação também vem sendo surpresa para cima, a questão fiscal também uma deterioração maior do que se previa no começo do ano, né? Esse otimismo no começo do ano, acho que teve um lado bom. Acho que, assim, mais do que qualquer outro presidente, o Bolsonaro teve uma janela de oportunidades, está tendo, né, para a reforma da Previdência, um apoio popular, né, e do mercado que poucos presidentes tiveram. Mas dá a ele um risco muito grande, né, porque assim, é como se fosse uma bala de prata, né? Se ele conseguir, ele tem tudo, mas se ele errar, ele não tem nada, né? Então, cabe ao governo, talvez, arranjar outras frentes, né, mostrar ao mercado que não é só a reforma da Previdência. Nós temos também outras reformas, como a reforma tributária, a reforma administrativa, né, outras reformas fiscais que podem ser levadas a cabo, né, para que o mercado não fique tão refém, né, do sucesso da reforma da Previdência. Mas, por exemplo, você acha que se a gente não aprovar a reforma da Previdência, o mercado reagiria bem, mesmo que a gente viesse, por exemplo, com uma batelada de outras reformas? A gente tem aqui até o Hermano que pode falar uma reforma tributária. Será que isso aí seria suficiente hoje para conter as expectativas dos agentes, principalmente acho que na parte de precificação de Brasil? Quer dizer, o Brasil conseguiria surfar uma onda de um crescimento positivo sem a reforma da Previdência? Acho que não. Acho que a gente vai ter uma frustração grande se isso não acontecer de fato, a reforma não acontecer, ou se ela acontecer muito aquém das expectativas, né? Mas não vai ser só por conta disto, né? Uhum. Assim, a gente tem outros condicionantes, a economia internacional, que está muito difícil, complicada, né? Condicionantes internos de investimentos nos últimos anos aquém da necessidade, né? Então, realmente, na nossa expectativa, assim, esta correção das expectativas vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Com a reforma ou sem a reforma, o mercado vai continuar piorando as suas expectativas em termos de taxa de câmbio, em termos de taxa de juros e crescimento. Uhum. Janine, como é que está a tua cabeça? Olha, a gente acha que o que está acontecendo no Brasil faz parte de uma mudança estrutural na economia brasileira, né? A economia brasileira ela é viciada em investimento gasto público, né? Foi o grande driver de crescimento do Brasil ao longo das últimas décadas. A deterioração da situação fiscal coloca um fim na possibilidade do governo de investir, de financiar o crescimento, né? O que já provou ser um crescimento ineficiente. Eu acho que com a vitória do presidente Bolsonaro, o mercado começou a projetar um step-in do setor privado muito mais rápido do que, na verdade, vem acontecendo e deve acontecer, né? E a gente acha que, na verdade, o Brasil vai passar por um movimento de crowding in, né? Agora, a gente teve um crowding out do setor privado, a gente forçadamente vai passar por um movimento de crowding in, que é o setor privado vai ter que ser a grande locomotiva de crescimento daqui para frente. Só que está claro que para que isso aconteça, as reformas estruturais elas têm que ser aprovadas, né? Então eu acho que não é trivial o que é o gatilho, o driver para o investimento privado voltar a acelerar. Parece que a reforma da Previdência é um deles, né? Então fica esse primeiro obstáculo a ser superado. E a gente acha que, infelizmente,
o cenário político vai fazer com que talvez a aprovação venha um pouco mais tarde e 2019, o crescimento de 2019, infelizmente, vai ser sacrificado, né? Parece que é um problema de coordenação do próprio governo, porque a gente viu que quando, de certa forma, quando o governo conversa com o Congresso, a gente consegue votar as coisas e passa tudo rápido, né? Então fica esse jogo de vai, não vai, e a consequência disso é que a reforma ela fica mais para frente, o setor privado ele deixa para investir mais para frente, porque quer ver as coisas acontecerem, né? E o país cresce menos, né? A gente acha que se crescer 1% esse ano vai estar de bom tamanho. A expectativa realmente é que o crescimento venha mais para frente, mas como ele falou, num ambiente de maiores incertezas lá fora, né? Não vamos esquecer que ano que vem é ano eleitoral nos Estados Unidos. Então a gente passou por um ano eleitoral aqui no Brasil que foi determinante para o preço dos ativos brasileiros. A gente provavelmente vai ter um cenário muito parecido nos ativos americanos no ano que vem, em função da eleição americana, né? A disputa entre os republicanos e os democratas. Então, assim, a janela está aberta, né? A gente não vê tumulto na rua da população sendo contra a reforma da Previdência, pelo contrário, parece que a sociedade já entende que isso é um passo necessário. Grande parte vamos dizer, dos eleitores que votaram no Bolsonaro, eu diria que a maioria é pró-reforma, né? Tirando os bolsonaristas de carteirinha, né? Então a janela está aberta. Se demorar muito, pode pegar uma turbulência vindo do cenário externo. A gente viu um pouquinho disso a semana passada. E aí as coisas podem ficar mais complicadas. Mas, infelizmente, 2019 vai ser um ano de crescimento fraco, né? E eu acho que, em relação, por exemplo, à inflação, o mercado, as incertezas fazem com que o câmbio ele fique pressionado, continue pressionado. Nós estamos com o câmbio a 4. Se você perguntasse para qualquer um do mercado, qualquer economista, qualquer gestor, onde que estaria o real, né, em maio, sem uma definição, mas ainda com grande chance de aprovar a reforma, eu acho que ninguém falaria que a gente estaria em 4. Né? Então eu acho que, infelizmente, a moeda está influenciando as projeções de inflação que estão sendo jogadas para cima. Isso acaba impedindo também, vamos dizer, a única ferramenta que o governo hoje teria, que seria a taxa de juros, né? Para efetivamente poder cortar um pouco mais o juro, que seria o único estímulo economicamente viável hoje, em detrimento de todo esse cenário meio conturbado que a gente está vivendo. Então, como o Banco Central quer ser cauteloso e não vai cortar os juros, né? A gente tem várias incertezas no ar, o setor privado quer ser cauteloso e quer esperar as reformas, né? O setor público não tem dinheiro para investir, então o crescimento ele vai lá para frente. Perfeito. Os grandes escritórios de advocacia acabavam funcionando sempre como um hub muito importante de consulta, principalmente de investidores estrangeiros. Você sente, por exemplo, isso hoje, um pouco mais de ceticismo em relação ao que se observava logo depois na sequência da eleição ou do início desse ano, ou por enquanto está business as usual? Não, eu acho que acho que o grande marco que nós tivemos foi, de fato, o volume de consultas que a gente tem, acho que é um indicador do que está por vir, do que está por vir, do que é a atividade econômica. O grande marco que nós tivemos foi, de fato, as eleições. Ano passado a gente teve um período de indefinição, de investidores olhando para o mercado, seja uma posição de venda, seja uma posição para entrar. Depois das eleições, de fato, se concretizou uma expectativa de aumento significativo no volume de negócios, que a gente continua vendo. A gente continua otimista nesse aspecto com relação às oportunidades de negócio aqui no Brasil, e o volume tem sido bastante... tem sido dentro do que a gente esperava, que era um volume de negócios melhor do que vinha sendo experimentado nos últimos anos. Né? Não me arrisco a fazer as projeções econômicas, porque deixo isso para os especialistas que estão aqui, mas é interessante, como a gente falava de reforma, talvez seja de fato das primeiras vezes no Brasil, e eu acho que isso pode ser um indicador, um elemento interessante, em que quase que se pode falar de temas antes tão polêmicos como a reforma da Previdência, a reforma
mesmo reforma tributária, né, em certos aspectos, em que um político, mesmo nesse quadro de reformulação que a gente teve das duas casas do Congresso Nacional, mas que o político pode defender determinadas bandeiras sem que aquilo seja um pouco tabu. Então, acho que pode ser um tema interessante. Também sobre reforma tributária, acho que até a gente vai falar um pouco mais adiante, mais em detalhes, mas a gente tem uma reforma tributária bastante completa e ambiciosa no Congresso Nacional. A grande preocupação é se ela não seria até ambiciosa demais, né? Tamanho voo que se pretende com ela, diferentemente dessas mini-reformas muito fatiadas que nós tivemos nos últimos anos ou mesmo décadas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem expectativa de ver como é que isso vai ser tratado dentro desse cenário atual. Falar em reforma tributária passou a ser um discurso positivo, né? E um exemplo recente que a gente tem, essa medida provisória recente da liberdade econômica, que foi editada na semana passada, apesar de todas as críticas pontuais que se possam fazer sobre um dispositivo ou outro, mas ela é uma grande carta de princípios também, e que deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional nos próximos 120 dias, e vai ser um momento para se ver como é que os nossos representantes na Câmara dos Deputados e do Senado vão se manifestar sobre temas como livre iniciativa e discussões relacionadas à eliminação de burocracia e medidas destinadas ao fomento e incentivo da liberdade econômica de forma geral. Independentemente das alterações específicas, eu acho que as discussões vão ser interessantes para também nos darem um pouco do tempero de como é que vai ser o teor e a mentalidade que vai conduzir os discursos nessa nova composição da Câmara e Senado. Pô, excelente. Bom, voltando agora falando um pouquinho do Paulo Guedes. Quer dizer, o Paulo Guedes sempre veio considerado como um grande pilar, né, de sustentação do governo Bolsonaro. Ao longo dos tempos, a gente teve ali algumas idas e vindas, mas a gente observa nas últimas semanas que o Bolsonaro tem encampado um pouco mais a agenda econômica do Paulo. Na cabeça de vocês, ele entendeu que essa agenda é uma agenda importante, ou essa questão basicamente de revisão do PIB para baixo, da inflação um pouquinho para cima, tem começado a incomodar e ele começa a ver de novo nas propostas do Paulo realmente uma saída para o Brasil? Eu acho que não há muitas alternativas na mesa, né? Eu acho que o que vai ficando cada vez mais claro na cabeça do presidente é que realmente, assim, o norte, né, são as reformas, né? E o Ministério da Economia tem esta pauta e, portanto, o apoio é necessário, né? Eu acho que o presidente, considerando assim todas as vertentes que fazem parte do governo, ele tem feito um esforço para garantir esse apoio ao ministro da Economia, né? Agora, assim, uma coisa que a gente percebe também é que o ministro tem feito negociações diretas com o Congresso, né? Ele tem saído do Ministério e ido ao Congresso para conversar diretamente com a base parlamentar. Assim, isso tem dois lados, um lado positivo, logicamente, que mostra o empenho do ministro, né, a vontade dele de seguir à frente, mas, por outro lado, é algo arriscado, porque assim, o ministro ele não tem a moeda de troca, né, que os políticos têm interesse, né? Na verdade, ele é a pessoa que fala não para mais gastos, né? Então, existe o risco dele assim, não ter a moeda de troca, não poder fazer as negociações necessárias. E aí o risco de desgaste do ministro perante a classe política. Então, acho que seria necessário mais apoio ainda do presidente, no sentido de, não, ministro, você fica no Ministério da Economia, nós, políticos, fazemos o trabalho junto aos parlamentares. A nossa articulação que vai fazer digamos, a conversa com os parlamentares no sentido de promover a aprovação das reformas. Acho que esse apoio ainda falta ao ministro. Pois é, e você acha que o Onyx Lorenzoni pode ser um ator importante nessa negociação com o Congresso? Olha, eu acho que a escolha do Onyx pelo Bolsonaro foi bem complicada. Talvez dentro da sua primeira pergunta, né, se eles antecipavam que ia ser tão difícil, né, eu acho que com tudo que ele sabe hoje, se ele voltasse atrás, talvez a escolha não seria o Onyx, né? Tá claro aí que a coordenação política ela é absolutamente necessária para as coisas funcionarem.
Eu acho que, infelizmente, o Onyx até agora não demonstrou ser uma pessoa 100% alinhada ou com a experiência necessária, talvez, para dialogar com atores importantes do parlamento. A gente teve aquele momento lá da eleição do presidente da Câmara e do Senado, que teve um envolvimento dele até meio desastroso, que eu acho que custou muito para a articulação política entre o Planalto e o Congresso. Então, assim, acho que ele é uma pessoa, assim, adoraria ver outra pessoa no lugar dele para fazer o trabalho que é tão importante que ele tem que fazer. Por outro lado, eu acho que existem outros atores aí por trás das cenas que estão atuando, principalmente aí o núcleo militar do governo. Eu acho que talvez são pessoas um pouco mais preparadas para dialogar com o Congresso, e até por não ter aí vamos dizer, não serem afiliados políticos, né, eles ainda conseguem conversar de um ponto de vista mais neutro, né? Então, assim, o Onyx não é uma pessoa... Eu não acho que o Onyx seja a pessoa mais bem preparada para fazer o trabalho, mas eu acho que existem outras pessoas e o esforço é um esforço em grupo, né? É uma maneira diferente do que a gente estava acostumado a ver antes, né? Se você pegasse a equipe do ex-presidente Michel Temer, era uma equipe super preparada e conseguiram fazer muita coisa, mas infelizmente não conseguiram fazer a reforma em função de todos os problemas naquela época. Mas vamos ver, a gente tem que ser otimista, vamos esperar que eles consigam chegar num acordo dentro do melhor interesse do país, né? Eu queria só adicionar alguma coisa, quer dizer, a gente tem percebido ultimamente que o Bolsonaro, em alguns momentos, comete algumas trapalhadas, ou até, em alguns momentos, algumas heterodoxias, chegando a ser comparado, em alguns momentos, com algumas trapalhadas da nossa querida ex-presidente Dilma. Vocês veem alguma semelhança ali no tocar do dia a dia do governo entre Dilma e Bolsonaro, presidente, e você tendo que atuar ali com assessores, tentando conter um pouco esse ímpeto mais heterodoxo? Bom, eu vou responder essa que eu estou vendo que... Bom, eu acho que, assim, não dá para dizer que tem não dá para dizer que são tão parecidos assim. Eu acho que o grande problema da Dilma é que ela se sentia muito capaz de se envolver na parte econômica, né? E ela tinha... ela tinha uma ideologia econômica que não funcionava, né? Um modelo econômico que a gente sabe que não funciona. Eu acho que a nossa sorte é que o Bolsonaro não tem isso, né? Eu acho que talvez algumas outras... Talvez eles batam em algumas outras teclas, talvez um pouco mais do que precisava, mas aí a gente sabe que eles estão falando com o eleitorado deles de carteirinha, né? Então, assim, eu acho que ele é muito mais pragmático do que a Dilma. Na verdade, vou falar uma coisa aqui que pode até parecer... não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu acho que o playbook do Bolsonaro é muito parecido com o que é o do Lula, né? Na verdade, assim, eu acho que ele gostaria muito de seguir o modelo de gestão do Lula, de ter um ministro da economia capaz de deixar a economia tocar a economia e deixar e focar mais na parte que é a ideologia do resto das coisas, né, da agenda conservadora dele, que enfim, eu acho que aí talvez dê para fazer um paralelo até nas suas devidas proporções, né? Nós vamos saber lá na frente. Talvez a grande diferença do Lula é que ele conseguia conversar com o parlamento bem melhor do que o Bolsonaro consegue. Mas eu acho que o playbook do Bolsonaro é esse, é ter um ministro da economia forte, não se intrometer numa coisa que ele não sabe, que para nós é uma coisa boa, né? E focar no resto, que eu acho importante. Eu acho que, assim, só para complementar, acho que e tentar diferenciar, né, o presidente atual com a presidente Dilma. Acho que a Dilma tinha um partido por trás dela, né, bem organizado, né, goste ou não, era um partido, né, com história, com estrutura,
com pessoas capacitadas, né? Então ela tinha um grupo atrás dela. E parece que o PCL não tem ainda esse papel, né? Ele não tem uma estrutura com pessoas capacitadas tanto quanto o PT tinha na época dela. Então isso faz diferença. Mas, assim, além disso, assim, o que dá para dizer que diferencia bem os dois, um exemplo prático, é a MP da liberdade econômica, né? Acho que isso mostra claramente, né, a diferença entre os dois. A Dilma, com certeza, nunca faria algo parecido, né? E o presidente Bolsonaro teve a coragem de fazer. Então, ok, o estilo até pode ser parecido, né, pelos tropeços, né, mas são tropeços por conta de motivos diferentes. Né? Então, mas no fundo, os dois têm trajetórias bem distintas, eu acho. Sem dúvida. Bom, eu queria aproveitar para voltar então um pouco, tirar um pouco do holofote, né, da reforma da Previdência, coisa do tipo, e falar um pouco dessa MP da liberdade econômica. Acho que o Hermano começou comentando um pouquinho sobre ela. Queria ter um pouco da tua sensação, quer dizer, como é que você viu essa reforma, o impacto dela efetivo, o quanto dela a gente vai conseguir efetivamente implementar? Vamos lá, eu acho que essa reforma, essa medida provisória, até para a gente contextualizar o que significa, né? Um instrumento jurídico foi adotado para a criação dessas medidas, que é uma medida provisória. É um ato com força de lei, mas proposto pelo presidente da República, que tem validade de 60 dias, prorrogado mais 60 dias, e assim que ele nasce, ele tem uma espécie, junto com ele nasce um projeto de lei de conversão que tem que ser apreciado pelo Congresso Nacional. Em um determinado momento, inclusive, tranca a pauta do Congresso Nacional, que tem que apreciá-lo antes de outras medidas. É interessante que essa medida provisória da liberdade econômica, ela surge, se você olhar a ementa dela, o artigo 1º, ela se apresenta como uma declaração de direitos de liberdade econômica. Então, é algo realmente ambicioso. Né? E tem gente até que compara ao Bill of Rights. Mas acho que, do ponto de vista de negócios, eu acho que é algo muito bem-vindo, porque, de fato, demonstra uma preocupação de se tocar em temas que, historicamente, são entraves para o desenvolvimento do país, como burocracia, formalismo, e pontualmente tentar tratar de medidas que possam ser, de alguma forma, entraves no estabelecimento das relações entre partes privadas. Se o texto é impecável, se todos os pontos são perfeitos dessa medida provisória, eu acho que não. Eu acho que tem alguns pontos que merecem revisões, discussões que a gente espera que vão acontecer durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional. Alguns pontos até que despertam ainda uma certa dúvida sobre como é que serão interpretados. Ela tem muita cara de uma regra sobre regras, né? Uma regra que estabelece princípios que deverão ser utilizados como vetores de interpretação de questões jurídicas. Mas acho que é importante nesse contexto que a gente está vivendo, dentro desses primeiros 100 dias de governo, que ela é um exemplo talvez de medida que o governo tentando entregar algumas coisas que prometeu durante a campanha, né? Então a sensação que dá é um pouco, olha, eu estou aqui de certa forma fazendo a minha parte, apresentando essa medida provisória, assinada pelo presidente da República, mas também subscrita pelo próprio Paulo Guedes, pelo Moro, então assim, talvez com uma legitimidade, né, naquele texto que está sendo apresentado para apreciação do Congresso Nacional, com referência na exposição de motivos a índices de comparação do Brasil em termos de desenvolvimento com outros países, demonstrando as nossas mais colocações nos rankings mundiais de liberdade econômica e de desenvolvimento, de liberdade para desenvolvimento da atividade empresarial, mas eu acho que ela é bem-vinda. Eu acho que ela é muito bem-vinda, mas o seu texto, minha visão é que provavelmente vai passar por mudanças durante a sua tramitação no Congresso Nacional. Entendi. O impacto disso para a economia, como é que vocês veem? Positivo? Para tentar destravar um pouco essa questão basicamente da burocracia, reduzir o tamanho do Estado? Eu acho que assim, é mais uma carta de intenções, assim, talvez a leitura seja essa. Isso significa que, assim, efeito prático, assim, no primeiro momento, talvez seja pequeno, mas não quer dizer que não tenha mérito. Pelo contrário,
Acho que assim, o mérito é enorme, porque assim, em pesquisas com investidores, assim, uma das principais preocupações críticas realmente é o ambiente de negócios muito complexo no Brasil em comparação com outros países. O Brasil é considerado um país muito burocrático, muito regras próprias, né? Realmente essa medida provisória veio na direção correta, né? É muito bem-vinda e oxalá ela prospere daqui para frente. Eu acho que passa uma mensagem positiva, né, no sentido de que, independentemente de todas as discussões e polêmicas que existem no Brasil hoje com o governo federal sobre a agenda de costumes e morais e etc., enfim, independentemente dessas discussões, existe um conjunto de propostas, né? Espera-se que elas prosperem, né? Um conjunto de propostas de conteúdo econômico, de que essa medida provisória é exemplo, que trazem segurança, que visam a trazer maior segurança para os investidores e uma melhoria do ambiente de negócio. Então, acho que isso pode ser uma mensagem positiva, né? E muito bem-vinda. Excelente. Eu não queria também deixar de aproveitar, né, a presença de vocês aqui para tentar falar um pouquinho mais sobre o cenário externo. Quer dizer, a gente viu nos últimos dias aí, principalmente no final da semana passada, alguma mudança na retórica, para uma mudança um pouco mais beligerante de novo dos Estados Unidos, principalmente em relação à China, novas tarifas sendo impostas. Uma vez implementado isso, provavelmente os Estados Unidos vai ter um patamar de tarifação muito parecida com países emergentes e muito diferente do que a gente vê nas principais economias, né, de primeiro mundo. Queria entender de vocês como é que está o impacto disso na cabeça de vocês sobre a atividade econômica. Isso é uma situação que tem possibilidade de ser contornada de novo. O Trump hoje, inclusive, já deu algum sinal um pouco mais positivo de uma possível reunião do G20, né, com o Xi Jinping agora em junho. O mercado está tentando, né, arrumar um ponto de apoio, mas tentar entender de vocês como é que está o impacto disso e se isso realmente é uma política agora que veio para ficar nesse nosso novo mundo. Olha, sim, é um assunto que tem idas e vindas, né? Mas eu entendo que a solução dela vai ser apenas no longo prazo, porque não é apenas uma disputa comercial, é uma disputa pelo predomínio tecnológico, né? Estados Unidos sente o avanço da China e assim, busca com as suas ferramentas barrar e se manter numa posição de destaque em termos de tecnologia. Então, assim, não vai terminar assim, no curto prazo, é um assunto que deve levar pelo menos alguns meses para ser resolvido, se não anos, né? Alguns agravantes aí sobre isso, né? Nós temos eleição nos Estados Unidos apenas no ano que vem, é lá que o Trump deve apresentar um resultado positivo. Até lá, ele tem muito tempo para continuar discutindo com a China. Número 2, existe a economia americana vai muito bem, né? Ela está tendo resultados positivos, o PIB do primeiro trimestre, ao contrário da China, que está tendo desaceleração econômica. Então, isso dá mais força ainda para Donald Trump continuar pleiteando, né? O tempo está a favor dele, né? E terceiro ponto, os democratas americanos também têm uma posição de crítica em relação à política externa chinesa. Então, o Donald Trump sabe que se ele tiver uma negociação fraca para os Estados Unidos com a China, ele com certeza vai dar um argumento muito forte para os deputados, para o opositor democrata. Então, assim, são 3 motivos que apontam para uma negociação muito lenta, né, entre China e Estados Unidos. Assim, eu não acredito que isso vá terminar no curto prazo, não. Eu concordo. Eu acho que a gente tende a começar a observar cada vez mais ruído vindo dos Estados Unidos em função da entrada desse período longo, desse processo longo eleitoral, né? O presidente Trump ele passa logo recentemente a questão do relatório do Mueller lá, que foi uma investigação sobre a influência da Rússia. Então, o Trump ele é um presidente que ele está constantemente tendo que validar a posição dele, a eleição dele, ao longo nós já estamos quase no final do mandato dele, né, do primeiro mandato dele.
E quantas vezes ele não teve que defender o mandato dele em função de N situações que a gente viu no passado, e isso só deve continuar. Ficou claro que os democratas optaram por não ir pelo impeachment, né? Então agora, assim, eu acho que a situação dos Estados Unidos, do lado dos democratas, eles sabem que a única coisa que pode fazer com que o Trump perca a eleição é a economia americana desacelerar, né? Então, às vezes, eu até me questiono um pouco em relação ao apoio dos democratas ao discurso mais duro com a China, se isso daí não é uma maneira de fazer com que o Trump ele tenha que ser mais duro ainda, né? E a probabilidade de um acidente de percurso ao longo dessa negociação, ela vai aumentando, né? E a gente vê o impacto claro para os mercados quando essas negociações elas chegam numa conclusão negativa, né? Então fica uma situação complicada. A economia americana realmente está muito bem, a perspectiva é que ela desacelere um pouco daqui para frente, né? E eu acho que na própria cabeça do Trump ele pensa que se ele consegue, como ele tem tempo para negociar com os chineses e ser mais duro, se a economia americana começar a desacelerar em função disso, ele pressiona o Fed para cortar juros, ou o Fed pode cortar juros. Então isso daí ele tem na cabeça dele, ele tem esse hedge. Hoje, inclusive, ele falou, né, que o Banco Central americano devia fazer que nem o chinês, que está cortando juros, né, uma coisa meio maluca, porque a economia americana está crescendo bem acima do potencial, né, o desemprego americano menor dos últimos 50 anos, mas eu acho que na cabeça dele ele tem esse jogo que, assim, a China, eu acho que ele tem dois pleitos, né, vamos dizer, duas bandeiras para ele defender para as eleições dele no ano que vem. A economia americana é uma bandeira clara, né, mas em relação à política externa dele, certamente é a China. Então a China vai estar no meio da disputa eleitoral, e eu acho que talvez, dependendo de como for o resultado, a Venezuela pode ser uma outra grande bandeira eleitoral para o Trump nos Estados Unidos. O estado da Flórida, tradicionalmente, é um estado que ele não vota nem para um lado nem para o outro, né? E o Trump, ele sabe que se ele for bem sucedido em tirar o Maduro, ele ganha a Flórida, que é um colégio eleitoral importante o ano que vem. Não só isso também, mas eventualmente o impacto no preço do petróleo, né, que provavelmente seria de queda do preço da gasolina no bolso do americano. Então tem algumas cartas aí na manga que eu acho que a gente vai ver daqui até o ano que vem, algumas situações geopolíticas um pouco mais conturbadas, né, e para jogar o jogo da eleição já mirando a eleição do ano que vem. Então, assim, é ruim. O mercado ele vem muito acostumado com baixa volatilidade. Uhum. Tinha uma expectativa que ia sair um acordo até o final desse mês. Não vai sair acordo. O mercado ele sempre busca se ajustar e, de certa forma, os bancos centrais voltaram a ficar mais flexíveis, né, mais dovish, né? Então isso dá sustentação a preço dos ativos, mas não está na conta de ninguém os Estados Unidos subirem ainda mais as tarifas, como é a ameaça agora, no resto dos 300 bi, que teriam um impacto no crescimento global e na própria inflação americana para cima, né? Uhum. Então é uma situação que começa a ficar um pouco mais complicada, apesar de a gente estar num ambiente de crescimento hoje bem melhor que a gente estava 3 meses atrás. Maravilha. Bom, gente, muito obrigado. Queria agradecer aqui aos nossos ilustres participantes. A presença de vocês aqui foi muito boa, acho que enriqueceu extremamente o debate. Muito obrigado a você que nos assiste e até o próximo Conexão Faria Lima.